Constitucionalmente, esses recursos são assegurados para evitar que o tribunal volte a ter aquela dependência incômoda que tinha do Executivo, né, de chegar, por exemplo, num final de gestão, na hora de elaborar um orçamento para o ano seguinte, o presidente do tribunal ter que ficar sem saber qual é a receita que ele vai ter, qual é a arrecadação que ele vai ter, nos corredores da Secretaria da Fazenda ou da Secretaria de Planejamento. Essa realidade não é tão distante assim. E o legislador constituinte tentou, evidentemente, dar efetividade a essa independência e essa autonomia financeira. Doutor, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o que está previsto também para ser feito com esse dinheiro que você falou, pouco mais de 100 milhões, é isso, né? Sim. 100 milhões de reais para esse ano. Mas antes a gente vai atender uma pessoa que está ligando para a gente. Alô, boa noite. Alô? Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? José Pinheiro. José Pinheiro, você fala de onde você fala? Eu falo aqui do Bairro Feliz. Que ótimo. Obrigada pela participação. Qual a sua pergunta? Seguinte, eu gostaria de saber, a polícia já existe um fundo de reequipamento, correto? Qual que é a diferença de arrecadação entre o fundo de reequipamento da polícia, da segurança pública e do judiciário? É muito grande. Então, por que você não cria também um fundo para o Ministério Público? Porque entra a Polícia Militar, entra a Polícia Civil e do DETRAN, da Segurança Pública. Porque se dividiu o fundo da Poder Judiciário, não vai fazer o que está fazendo lá e nem na polícia, porque a polícia consegue demais. E isso também não vai trabalhar o fundo de reequipamento nacional que as polícias estão criando em Brasília? Tá ótimo. Obrigada pela participação, doutor. Ele falou que teria verba para uma verba já destinada para isso, né? E por que tirar do judiciário? Esse fundo que existe para a segurança pública, e essa preocupação hoje, a tendência é que ela cresça a nível nacional, né? Existe uma tendência da União ser chamada cada vez mais a arcar com os custos de segurança pública. Esse fundo, ele é do Poder Executivo. Ele é destinado para as despesas correntes do Poder Executivo na área de segurança pública. E o Fundesp, a diferença é essa, ele tem destinação constitucional para assegurar essa autonomia. A sociedade perde com o judiciário enfraquecido ante o Executivo. Nós temos hoje garantida a nossa autonomia, volto a frisar, administrativa e financeira, e ela se completa com essa concretização que nós dissemos. Os 6% da receita para a folha de pagamento e os recursos do Fundesp para as despesas correntes e de investimento. Como é que está o andamento desse processo agora? O senhor que trabalha é jurista, é um juiz, conhece bem a questão processual, né? E os trâmites que vão correr agora. O governador está encaminhando um projeto, né, para a Assembleia. Passando pela Assembleia, qual que é o andamento? Hoje, quais são as condições jurídicas para que o governador possa realmente conseguir essa situação que ele está buscando, ou se ele vai ter, ou ele vai ter que enfrentar outros fóruns, além somente do legislativo ou somente do político. Ele vai ter que enfrentar não só esse fórum político, né, de passar pela Assembleia, de conseguir tal, que é o trâmite que está se procurando, da opinião pública e também do trâmite político, mas também vai ter um trâmite judicial. Qual que seria esses trâmites que o governo do Estado teria que passar? Olha, a informação que nos chega é que o Gabinete Civil está cuidando da elaboração desse anteprojeto. Toda a polêmica começou porque foi remetido para o Tribunal de Justiça uma minuta de anteprojeto, através da Secretaria de Segurança Pública, discriminando, então, essa repartição dos fundos. O presidente convocou a corte, houve uma discordância e o assunto ganhou, então, as ruas, a imprensa, etc. Agora, a notícia que nós temos é que hoje está sendo elaborado no Gabinete Civil essa minuta. Eu ouvi do chefe da Casa Civil, do Gabinete Civil, o secretário Vilmar Rocha, o deputado Vilmar Rocha, que esse assunto será antes debatido no âmbito do Poder Judiciário e nós não temos razões para crer que não será assim. O governador Marconi, durante todo, o ouvinte tem toda a razão. O governador sempre foi um governador muito próximo do Poder Judiciário. Nós tivemos na administração do governador Marconi a possibilidade de ver presidentes do Tribunal de Justiça assumirem a governadoria do Estado, foi uma deferência que ele fez. Se afastava o vice, afastava o presidente da Assembleia, para que o Judiciário pudesse, durante uma semana, simbolicamente, governar o Estado. E nós temos, na pessoa do governador Marconi, toda a confiança de que esse debate não será feito de forma vertical, né? Que haverá uma discussão ampla, sobretudo no âmbito do Tribunal de Justiça. Agora, se não houver um ponto de equilíbrio, né,
o presidente do tribunal tem a opção, eventualmente, de discutir esse assunto junto ao Supremo Tribunal Federal. E isso é uma particularidade e uma intenção e uma vontade que deve ser manifestada pelo presidente do tribunal. Então essa novela é cumprida, né? Vamos ouvir mais um telespectador, porque esse assunto está bombando em Goiânia mesmo. Pessoal, todo mundo quer falar. Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando e de onde? É Luiz Juvencio, advogado de Guapó. De Guapó? Que bom. Isso. Então, fica à vontade. Estamos à sua disposição para a sua pergunta, Pedro. Bom, a princípio quer dizer que eu sou advogado há 20 anos e eu convivo diuturnamente, convivi sempre com a carência do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, para se ter uma ideia, o primeiro prédio decente que se foi construído na Justiça em Goiás foi esse prédio central, aí na praça, em frente ao Bosque do Buriti. E ao longo desses anos todos, foi-se melhorando, mas as condições do judiciário sempre foi precárias. Mas de uns tempos para cá, com a aplicação dessa verba, desse fundo, tem se construído muitos fóruns novos e está investindo para o advogado, diferente do que pensa a OAB, que está apoiando essa ideia do governador Marconi. Eu, como advogado, eu acho que esse dinheiro tem que ser usado exclusivamente no reparamento, na melhora de condição, para levar a justiça até o cidadão. O Estado é que vai arrumar dinheiro em outro lugar para ele pagar as contas dele. Porque essa falácia de que o Marconi é próximo de governo, é próximo do judiciário, essas coisas, isso não tem nada a ver com a questão judiciária. O dinheiro, o cidadão que falou anteriormente, que foi o motivo de eu ligar, ele não sabe de onde é que sai esse dinheiro. Esse dinheiro é nós, é os advogados, que o cidadão paga as custas processuais através de nós, advogados. Somos nós, advogados, que ganhamos esse dinheiro para as taxas judiciárias. Então, esse dinheiro tem que ser aparelhado. Amanhã ou depois, eu acho que deve baixar o valor dessas custas para que a justiça chegue mais ao cidadão. E aí eu quero parabenizar o doutor Axel Naves do Amaral, juiz brilhante, presidente da ASMER, pela participação e pelo ponto de vista dele. Eu acho que o judiciário precisa desse dinheiro, é de suma importância essa verba e não vai ser tirando esse dinheiro que vai mudar. Amanhã ou depois não se constrói fórum, amanhã não vai ter nenhum funcionário contratado, não vai ter o reparamento, aí vamos voltar à sucata antiga e aí não vai mudar em nada. Tá ótimo. Obrigado pela participação, né? E aí, doutor? Outra coisa também Tem um ditado conhecido que, a primeiro momento, assim, quando a gente vai tratar desse assunto, né, tem uma mensagem nele, né? A necessidade que o judiciário está muito bem e que o judiciário poderia abrir mão disso num determinado momento para que o Estado pudesse melhorar o seu apoio da sua segurança pública. Esse é o primeiro apelo que se apresenta. Mas, na verdade, tem um segundo apelo aqui que é interessante, que o nosso participante colocou, que eu me lembro de uma frase conhecidíssima, né, que é quando se descobre um santo, como é que é? Acreditado? Quando se cobre um santo, descobre outro santo, né? É mais ou menos por aí, doutor, que é a preocupação hoje dos judiciários? Olha, basta dizer que nós temos hoje em construção no interior, e há uma outra preocupação nossa também, porque como é que nós vamos implementar a mudança dessa natureza com 40 obras em andamento pelo interior do Estado? Essas obras serão paralisadas. Vai virar prédio fantasma? Novamente aquela história de prédio fantasma. São os desdobramentos. Então, são mais de 40 obras hoje em andamento no Estado e elas estão sendo feitas. Hoje, você já tem que andar muito no interior para encontrar uma comarca que não tenha um fórum recentemente construído, não é? Então, a nossa preocupação é essa. Digamos que isso seja implementado, valerá para esse ano, já existe um orçamento votado, aprovado, isso que eu queria vai saber. Existe já um projeto já para dar destinação para esse dinheiro e o que estaria nessa discussão? Todos os recursos do Fundesp deste ano, todos, já estão comprometidos com as obras que o tribunal está tocando. Houve uma queda nessa receita, é natural, o país está sofrendo um certo desaquecimento, houve uma queda nessa receita, isso é natural, e daqui até 31 de dezembro, nós estamos com toda a previsão orçamentária já está destinada para a conclusão, e não são poucas obras, são 40 fóruns. Existe uma demanda muito forte hoje por estrutura no entorno de Brasília. O tribunal está criando várias varas criminais para desafogar o entorno, que é uma região bastante conflitos sociais, e para isso precisam de recursos, precisam de investimentos.
e eu quero frisar, o Judiciário de Goiás hoje ele esteve ao longo da última década tirando o atraso de mais de 100 anos desde que nós temos estruturado em Goiás o Poder Judiciário. Para quem convive realmente com o Poder Judiciário hoje, se sente muito agradável, se sente muito confortável, né? Você tem processos integrados, né? Quer dizer, um processo de uma Comag, ele integra todo um sistema, há um plano de informática, uma tecnologia informática muito presente, a estrutura física melhorou muito, né? A gente fica muito feliz com isso. E essa preocupação, será que nós vamos perder em abrir mão disso? Ou será que esse momento é um momento de dar ao Estado? Doutor, está tão bombando que nós estamos já com 8.053 ligações para participar dessas enquetes, né? Se o povo acredita que o governador Marconi Perillo quer que o Tribunal de Justiça divida o Fundo Judiciário com o Estado. Se eles concordam. Dessas 8.053 participações, 4.685 dizem sim. E 3.338 dizem não. Não concordam. Então, é um embate mesmo, é uma discussão que está evidente na sociedade hoje, né? Para encerrar, qual é a mensagem que você quer deixar aqui para a gente? Olha, acho que o importante é que nós tenhamos um debate claro, um debate de alto nível. Os poderes não podem ficar estremecidos, né? Isso não é bom para a sociedade. A harmonia sempre é do processo democrático, né? Exatamente. E nós confiamos no bom senso dos nossos governantes. Nós vivemos num sistema republicano. O sistema republicano pressupõe poderes harmoniosos, poderes com uma convivência salutar entre si, mas também prevê a independência, a interdependência entre eles. Então a mensagem é essa, que os poderes constituídos em Goiás consigam chegar a uma solução que atenda aos anseios da sociedade, mas que preserve também a independência, a autonomia do Poder Judiciário em Goiás, hoje, eu gostaria de frisar, o Judiciário de Goiás hoje está se tornando um modelo para o país. Nós já somos o segundo estado em informatização, no cumprimento da meta 2, que é o julgamento de um acervo de processos que nós tínhamos antigos. Goiás ficou em terceiro lugar no país. Meta 2 é uma meta que o CNJ estabelece para os tribunais cumprirem. E hoje, para o senhor ter uma ideia, há 3 anos atrás nós tínhamos um passivo de 1.600.000 ações. 3 anos depois nós temos um passivo de 1.200.000 ações. Ainda tem muito serviço, né? Sim, mas tudo que entrou em 3 anos nós conseguimos baixar o nosso passivo em mais de quase 30%. Então, os avanços estão acontecendo, mas que para que isso continue nós precisamos dos recursos e eles são necessários à efetivação do Poder Judiciário. Nós queremos que o senhor volte a fazer, sabe? Porque o senhor tocou num ponto aí que eu acho, Mariana, interessante. Está diminuindo as pendências judiciais, os conflitos judiciais na sociedade. A sociedade está mais regulada, a sociedade está tendo melhor convivência para cair isso, ou é realmente um trabalho efetivo da justiça, né? Nós precisamos voltar do senhor aqui, tá bom? Pois não. Ok? Tá ótimo. A gente conversou, então, com o doutor juiz Átila Naves do Amaral, ele é presidente da Asmego. Obrigada pela participação, viu? As portas estão sempre abertas. Eu que agradeço e nós estamos sempre à disposição. Tá ótimo. E você continua ligando para participar da nossa enquete, que fala justamente sobre o assunto que acabamos de abordar. O governador quer que esse fundo seja dividido. O que você acha? 3222-9296, valendo hoje um super prêmio para você, um iPad maravilhoso, que você pode levar para casa, como esse, ó, que o professor está mostrando para você. Você pode levar para casa, super lindo, bem prático, da Apple para você. É um presente da Sociedade em Questão e do Colégio Vitória. Quanto mais você ligar, mais chances você tem de levar para casa. Número, Mariana? 3222-9296, ligue e participe da nossa enquete. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí. Daqui a pouco tem assunto muito interessante e você pode continuar participando conosco. Até já.